Bom dia, irmãos. Muito bom estar com vocês nesses dias, ontem, hoje, com o privilégio feito no convite feito pelos diáconos e com a aquiescência do pastor Celso para lermos a Bíblia juntos nesses dias, ontem, hoje e, se Deus permitir, logo mais à noite. Obviamente, a Igreja do Rio da Prata deve estar em Bangu agora na escola bíblica dominical, porque a estrutura do domingo é invertida. Então lá o culto começa às 9 horas da manhã. Houve uma época, pastor Celso, que o culto começava às 8 da manhã, mas aí os irmãos decidiram mudar para 9 da manhã, e agora eles estão caminhando para o meio da escola bíblica dominical, enquanto os irmãos aqui já tiveram a escola bíblica e agora estão no culto. Ore pela Igreja Batista do Rio da Prata, para que Deus os abençoe lá, como Ele tem nos abençoado aqui. Fica a minha gratidão pelo privilégio de estar com vocês e agora ler a carta de Judas. Ontem nós lemos toda a carta. Nós lemos ontem os 25 versos. Hoje, pela manhã, eu vou ler com você a partir do verso de número 20 até o verso de número 25. Sendo edificado pela fé é uma proposta de gerúndio, de ato contínuo. É algo que nós devemos fazer até Jesus voltar e começamos a fazer quando nos tornamos crentes, quando entregamos a vida a Jesus, um processo, uma estrutura de construção a partir de solo firme que é a graça de Deus. Nós nos colocamos neste processo de superposição de elementos e valores, e eu disse ontem, a carta de Judas nos faz uma denúncia. Hoje eu quero pela manhã apresentar-lhes o remédio. Esses remédios são elementos da fé em Cristo que, superpostos de forma combinada, produzirão alicerce e defesa para a igreja contra a denúncia. A denúncia são os falsos mestres que andam no nosso meio, seja dentro da igreja ou gente que está fora dela, mas tenta falar à igreja. Lembre-se, o Senhor Jesus disse assim: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor, mas aquele que não é o pastor, elas não reconhecem a sua voz. Tenha muito cuidado com as vozes que estão no mundo. São muitas as vozes, são muitas falas, são muitos conteúdos, e a igreja precisa desenvolver estratégia para se defender destas vozes. Os diáconos desta igreja nos convidam a pensar sobre a edificação através da fé, da confiança em Deus, da crença em Deus, que quando tudo dá errado, Ele continua no controle da nossa vida e da nossa história. Quando tudo não vai bem, Deus continua sendo Deus. Me traz alento ao coração a experiência de um profeta chamado Isaías, que disse assim: no ano em que o rei morreu, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Para um povo que vive na monarquia, em que o rei é o pai da nação, quando o rei morre, tudo perde sentido. Mas Isaías disse: mesmo assim, tudo sem sentido, eu vi o Senhor no alto e sublime trono. Deus continua sendo Deus. A igreja deve desenvolver estratégias para essa edificação pela fé. Nós lemos a carta de Judas ontem, continuaremos nela hoje, agora os versos de 20 a 25. Acompanhe na sua versão. Você sabe que era um desafio encontrar Judas antes da mídia, né? Era um desafio. Primeiro, pessoas que não sabem nem que existe uma carta de Judas. Eu já disse que o nome não ajuda. Depois, localizar Judas na Bíblia é um problema. Judas vem depois de 3º João. Ajudou muito? Não. Então as pessoas também têm dificuldade.
Veja, a mídia ajuda, o texto está aí. Encontre Judas, da sua Bíblia de papel, verso 20, a Bíblia diz assim: edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam, a outros salvem arrebatando-os do fogo, e outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria, ao único Deus nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade mediante Jesus Cristo nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo sempre. Amém. Há uma denúncia feita por Judas. Os diáconos da primeira igreja batista em Petrópolis, no seu 26º congresso, estão se alinhando a Judas nesta denúncia. É necessário fazer uma análise interna do que é o cristianismo. É necessário fazer uma análise interna do que é a igreja de Jesus no mundo contemporâneo. É necessário avaliar aquilo que estamos passando às pessoas que estão nas nossas igrejas. Que tipo de mensagem estamos anunciando? E que tipo de conteúdo estas pessoas recebem para a transformação das suas vidas? E pensar, inclusive, em que áreas da vida queremos que o Evangelho toque. Porque parece que a mensagem está completamente modificada, ela está alterada. Veja, nós não estamos sendo sensíveis ao tempo presente e fazendo uma narração de acordo com aquilo que hoje o mundo pode entender. Não, me parece que nós trocamos o conteúdo. O conteúdo é um conteúdo de autoajuda, é um conteúdo de formação para a vida profissional, para estratégias e estruturas econômicas. Quando, na verdade, o Evangelho, ao tratar do nosso espírito, muda completamente a nossa estrutura, seja ela econômica, seja ela através da profissão. O que é o dízimo, senão uma didática perfeita para ensinar a pessoa a administrar bem os seus bens? O dízimo não é para sustento de pastor, ele não é para sustentar o staff da igreja, ele também é para isso. Mas prioritariamente é uma forma de educação e de estruturar mentalmente a vida de qualquer pessoa para que a sua vida financeira ande bem, ande melhor. E quando um pai, uma mãe, no momento de ofertório, de dízimos e ofertas na igreja, dá algum desses valores de dízimo na mão do seu filho, para que ele vá junto a você no gasofilaço, você está dando ao seu filho um testemunho da fé em Jesus, e está ensinando o seu filho a administrar bem os seus bens. Não é para ele correr na frente da igreja, nem que ele vá correndo, mas antes de correr, segura o seu anjinho, o abençoadinho, e diz para ele: nós estamos devolvendo aquilo que pertence a Deus, nós estamos administrando bem aquilo que o Senhor nos deu, isso pertence a Deus, não esqueça disso. Quando seu filho for ao trabalho e ganhar o primeiro salário, ensine a ele: olha, não esqueça que 10% do que você ganha pertence a Deus. Isto é modificar a vida. A igreja não precisa de um coach financeiro para regular e restabelecer valores na vida dos seus membros. O Evangelho é suficiente ou não? E é exatamente aí que entram os falsos mestres, com valores e estruturas que não estão sempre alicerçadas pelo que a palavra de Deus diz. Administrar bem os recursos financeiros é fé.
Administrar bem as relações profissionais é fé. Administrar bem as relações familiares é fé. Estabelecer e vivenciar de forma equilibrada, madura, a fé em Deus é estrutura, edificação pela fé. Por isso Judas faz a denúncia. A igreja vive uma crise. Existem muitas pessoas entrando no nosso meio e ensinando coisas que ou não servem para nada, e isso, pasme, é o menos pior, mas estão ensinando valores e conceitos que destroem a pureza do Evangelho, que contaminam o Evangelho. É esta a proposta da primeira igreja batista em Petrópolis, nesse fim de semana, a denúncia de Judas contra os falsos mestres. E ontem nós falamos sobre eles. Eu li a carta inteira com você e vimos 3 alegorias que Judas faz sobre os falsos mestres. Ele lembrou do povo que saiu do Egito. É gente que estava dentro do time, mas não conseguiu chegar lá na terra prometida. É gente que foi desclassificada pelo meio da história. Lembra, falei com você, até pastor Celso não, mas eu corro o risco de ficar de fora. O pastor da primeira igreja batista do deserto ficou de fora. Você lembra do dia em que Deus falou a Moisés: Moisés, você está precisando de água para o povo? Fala para a rocha e a rocha vai dar água. Mas, meus irmãos, a primeira igreja batista do deserto não era como a PIB em Petrópolis. A PIB do deserto incomodava o pastor Moisés. Era uma turma chata, uma turma enjoada, uma turma embolada. Eles tumultuaram a cabeça do pastor Moisés irritado, azedo, levantou num dia péssimo. Lá na minha igreja as pessoas sabem, não me peça nada de manhã. De manhã eu não funciono bem, eu só prego de manhã. Até o meio-dia eu demoro a pegar, o Tico e Teco não ligam bem. Eu levanto assim, estranho. Moisés azedo, enjoado, ouvi Deus falando: fala para a rocha, Moisés, a rocha vai dar água. A Bíblia diz que Moisés fez o quê, meus irmãos? Pegou o cajado e bateu na rocha. E Deus diz a ele: Moisés, por causa disso você não vai entrar na terra prometida. Moisés azedo, não deu muito valor. Passou um tempo, Moisés pensou, cabeça rodou. É mais ou menos cabeça de pastor, você fala uma coisa agora e a gente vai ruminar isso para depois. Moisés falou assim: eu acho que eu tomei um prejuízo grande. A Bíblia diz que Moisés vai até Deus: Senhor, podemos trocar uma ideia? É o pastor Moisés marcando um gabinete com Deus. Está precisando de um gabinete, Deus. Deus recebe Moisés no gabinete, Deus senta na sua cadeira, do trono da sua glória. Ele diz: o que você manda, Moisés? O senhor lembra aquele dia que o Senhor falou para mim que eu não entraria na terra? E Deus diz: Você lembra que o Senhor ficou meio chateado comigo? Eu não estava num bom dia, Deus. Será que o Senhor não podia rever essa coisa de não entrar na terra? E Deus diz a Moisés: Moisés, não toque mais nisso, você não entra na terra. E na divisa, na entrada da terra, Deus chama Moisés, ele sobe até o Monte Nebo, e Deus diz a Moisés: olha para a terra prometida, é lá que eu prometi, a sua viagem chega ao fim, o que prometi ao povo será cumprido, mas você não entra na terra. Sabe que o Judas faz a denúncia: olha, cuidado, porque há muita gente no meio e que pode não entrar. E aqui nós estamos falando da terrinha, da terra prometida, estamos falando de algo material. Você sabe por que Moisés ouviu de Deus que não entraria na terra e trabalhou levando o povo até o fim? Porque ele tinha certeza de que a promessa dele era mais do que a terrinha do chão, era a eternidade com Deus. Agora preste atenção numa coisa: há muita gente no nosso meio que é membro de igreja, mas está como o povo do Egito, e que está ali no meio e que não entra. Judas faz uma outra alegoria. Ele fala sobre os anjos que viviam na presença de Deus e deram um jeito de sair fora de lá. Os falsos mestres são comparados a esses. Judas diz mais: os falsos mestres são comparados ao povo de Sodoma e Gomorra, gente que inverte as relações naturais. E hoje é um risco, um perigo falar sobre homoafetividade,
porque aquilo que é antinatural se tornou natural, e como igreja nós nos sentimos pressionados sobre esse tema. Que dificuldade tratar disso. É a denúncia de Judas, a igreja imprensada, uma igreja estrangulada. Afinal de contas, há remédio ou não para isso? Sofremos com dores como que de parto, e a pergunta é: qual é a saída? Nesta manhã, Judas nos aponta alguns remédios que eu quero dividir com você. Olha, dor de parto eu não entendo não, mas de dor boa eu entendo. Deixa eu lhe contar uma coisa. Há aproximadamente 35 anos atrás, aproximadamente, eu tive a pior dor da minha vida. Dizem que é uma das piores dores que alguém pode sentir. As mulheres falam muito da dor de parto. Aquelas mulheres que têm o parto natural, da dor de parto, elas falam da dor de parto. Mas deixa eu lhe contar uma coisa: mulheres que já tiveram filhos e conhecem a dor de parto, disseram para mim assim, eu não sei se é verdade, as irmãs vejam se confere: olha, essa dor aí é tipo a dor de parto, dói tanto quanto. Você sabe que tipo de dor dói parecido com dor de parto? Oi? Cálculo renal, é isso aí. Irmãs, confere ou não? Confere as irmãs que já tiveram filhos de parto natural e já tiveram cálculo renal, então estão afirmando que confere. Estávamos, eu e meu pai, indo para um casamento de um parente, e de repente, meus irmãos, eu comecei com uma dor nas costas, uma dor infernal nas costas. Eu tinha aproximadamente 15 anos, 14 anos. Então veja, meus irmãos, um menino de 14 anos, 15 anos, na época eu jogava futebol todo final de semana, era goleiro, estava em forma. Você não pode ser coluna. Que dor estranha é essa? Será que dormi de mau jeito? Fui para casa. Chegando em casa, meus irmãos, a minha mãe me deu Novalgina. Você lembra da famosa, amargosa Novalgina? Tome 30 gotas de Novalgina e vai dormir. Mas, meus irmãos, eu deitei e tomei a Novalgina, e de madrugada fiquei pensando assim: mãe, eu acho que eu quero mais 30 gotas de Novalgina. Ela disse: não, mas não pode, 60 gotas de Novalgina, você fica dopado. Então ela olhou para o pai e disse: velho, desde novo minha mãe chamava meu pai de velho, ela dizia: velho, vamos com ele para o hospital. Não havia plano de saúde na época, isso era coisa inexistente lá em Mesquita. Me levaram para o hospital em Nilópolis, o hospital Sara Kubitschek, ao lado da primeira igreja batista em Nilópolis. Há um hospital bem do lado. E lá me colocaram numa maca, e as dores completamente torturantes. Meus irmãos, eu ficava em pé, doía, eu abaixava, doía, eu deitava, doía, eu me contorcia, doía, eu apertava, doía, eu soltava, doía, eu pensava, doía, eu respirava, doía. É como a nossa igreja hoje, no mundo contemporâneo, para que todo lado que vamos dói. Quando pensamos em finanças, dói. Quando pensamos na sexualidade, dói. Quando pensamos em estrutura familiar, dói. Quando pensamos em espiritualidade, dói. Tudo dói. Chegando no médico, um senhor me deitou na maca, fez algumas perguntas, eu respondi, mas não lembro de nenhuma resposta. Com dores, você não lembra nada do que você diz. Eu só ouvi dizendo assim: ele está com uma crise renal, isto é cólica renal. E o médico disse assim: ele vai tomar Baralgin na veia. Você lembra do Baralgin, meu irmão? Se você teve cálculo renal nessa época, você ouviu falar do tal do Baralgin. E o meu problema não era o Baralgin, o problema que ele falou que era na veia. E eu tenho pavor de agulha. Eu pedi, eu não gosto de enfermeiro. Se tem enfermeiro aqui, não diga que é. Gente que veste branco para mim, eu tenho horror. É gente que vai me furar. Eu perguntei ao médico: não dá para tomar Baralgin de comprimido? Ele disse: meu filho, você está em crise, é na veia. Amarraram o meu braço, e a mulher veio com uma agulha que era dessa grossura e desse tamanho para colocar no meu braço. Baralgin na veia, troço do inferno. Fui para casa manquitolando,
a dor não havia passado de todo, parecia que estava adormecido. Entramos no ônibus, o ônibus saculejando. Hoje todo mundo tem carro, né? Naquela época não tinha carro. O ônibus saculejando, e eu com a mão na cintura para casa, até que consegui dormir. E o médico deixou marcado um exame para verificar o cálculo renal, uma ultrassonografia. Meus irmãos, a igreja toda ficou sabendo que eu passei mal, todo mundo foi me visitar. E aí as irmãs da igreja começaram a chegar lá em casa e dizer para minha mãe assim, uma disse assim, Linda, o nome da minha mãe é Lindomar, dá para ele chá de quebra-pedra. Vocês já tomaram chá de quebra-pedra? Levanta a mão. Tomou, né, irmã? Chá de quebra-pedra. Minha mãe fez. Depois, outra visita, alguém disse assim para minha mãe, olha, chá de cabelinho de anjo é uma maravilha. Também, meus irmãos, cabelinho de anjo é uma maravilha. E minha mãe fez também. E eu tomando aqueles chás todos, água, quebra-pedra e cabelinho de anjo. Depois veio uma outra visita. Ele disse assim, não, quebra-pedra nada, cabelinho de anjo nada. Bom é chá de parietária. Você já ouviu falar nisso? Não, né? Eu também não, meus irmãos, mas eu tomei também. Cabelinho de anjo, quebra-pedra, parietária, tudo para o problema do cálculo renal. E eu beberia qualquer coisa lícita aos santos para me ver livre do cálculo renal. Eu precisava de remédio. A dor era forte, o incômodo era gigante, e o medo de sentir de novo aquela dor me faria cumprir qualquer tipo de medicamento para evitá-la, suavizá-lo. O apóstolo Judas apresenta um receituário com medicamentos para a igreja, e nesta manhã saiba de uma coisa, é urgente. Os seus diáconos estão em várias frentes, atendendo pessoas com as mais variadas necessidades. Pelo que vi ontem à tarde, às 17 horas, os diáconos desta igreja têm uma comunhão fraterna e abençoadora com o seu pastor e a esposa dele. Estavam aqui juntos, confraternizando, mas ao mesmo tempo são pessoas que sofrem as dores da cidade de Petrópolis, da comunidade desta igreja, e eles nos propõem a pensar na carta de Judas, em função de uma denúncia grave de falsos mestres que estão no nosso meio, que estão fazendo com que a igreja se torne difusa, com que ela perca a essência do evangelho. E agora pela manhã, Judas apresentará o remédio. Você está disposto a tomar o chá de quebra-pedra de Judas? Você está disposto a tomar o chá do cabelinho de anjo de Judas? Mesmo não sabendo, não entendendo, você beberia o chá de parietária de Judas? Porque eu tomei. Para passar a dor, qualquer medicamento. E se vem da palavra de Deus, melhor ainda. É prescrição divina, é prescrição do Espírito Santo. E veja, não há nenhum tipo de cobaia. Você não será cobaia. Veja, nós não estamos falando de placebo. Não há placebo. Aliás, placebo apresenta os falsos mestres. Nós estamos falando de medicamento que desce do alto, medicamento que é ministrado à igreja no poder do Espírito Santo, medicamento que não falhará jamais. Bom, depois de algumas semanas, talvez mais de mês, eu fui fazer o exame do cálculo renal. Você sabe qual foi o resultado do exame, meus irmãos? Não tinha nada no rim, nem no canal da uretra, absolutamente nada. Eu não sei se foi o Baralgin, eu não sei se foi o quebra-pedra, eu não sei se foi parietário ou cabelo de anjo. Eu só sei que nunca mais tive problema nenhum renal. Em compensação, outras dores a gente sente. Quais são as dores que você sente na sua vida espiritual? O que te afasta de Deus? É a incredulidade? Judas fala sobre ela.
Estamos dentro de uma grande barca, comandada pelo próprio Cristo. Barca essa que atravessa mares revoltosos, como no mar da Galileia. E Jesus vem a nosso encontro andando sobre as águas. Você confia que a voz de Jesus é suficiente para acalmar o mar e cessar o vento? Você confia que a voz de Jesus é suficiente para calar a dor da sua alma? Você acredita que o Espírito Santo de Deus é suficiente para lhe tirar a noia da pandemia que vivemos? Mundo louco que vivemos. Somos sobreviventes, irmãos. E muitos de nós ainda noiados. O Espírito Santo pode transformar qualquer realidade. Portanto, veja alguns dos remédios que Judas nos apresenta. É o que quero trazer para você nesta manhã. Não sou médico. Não posso fazer prescrição. Não é a minha habilidade. Eu estudei teologia, estudei história, não faço receituário, mas apresento aquilo que a palavra de Deus tem para a sua edificação na fé. Vamos lá, a primeira coisa está no verso 20, e nós vamos trabalhar muito no verso 20 até o verso de número 22. Versos 20, 21 e 22. O primeiro medicamento que Judas aponta, e eu quero destacar com você, é a fé. Creia. Quer vencer os falsos mestres? Desenvolva a sua fé. É santa. Judas chama de santíssima fé no verso 20. Estabeleça um valor de credulidade para você no Evangelho. Olhe a Bíblia com olhos de credulidade. Cante louvores em credulidade de que o Senhor recebe a sua adoração. Se você toque crendo por fé que a instrumentalidade do seu instrumento edifica os crentes. Que especial é ver num culto alguém tocando acordeon. Que especialidade. E não é um negócio fácil. Não tente fazer isso em casa. Pode ser perigoso. Uma vez estava num lugar com um acordeon, eu vi teclas, eu falei, bom, tecla, a gente até entende alguma coisa. 2 notas pretas à esquerda é dó. Estou indo bem. Tem um fole no meio, agora tem uns botões do outro lado. Eu disse, não, é melhor não mexa com isso. Sabe, tenha fé em pequenas coisas. Tenha fé em elementos pequenos. Mas desenvolva a sua fé. Nós temos dificuldade de crer. E eu não estou falando do mundo. Eu estou falando na igreja. Nós temos dificuldade de crer. A igreja se torna para muitos um grande clube social, de relacionamento social, e nós esquecemos o valor da fé. Deixa eu lhe contar uma situação vivida no ministério, assim que comecei a pastorear em Mesquita. Deus faz essas coisas. Eu comecei a ser pastor com 25 anos e disse para Deus, eu serei pastor em qualquer lugar, menos em Mesquita. Aqui eu sou o Juninho, aqui ninguém vai me respeitar como pastor. Senhor, o mundo é grande, o Brasil é gigante, eu vou para qualquer lugar, menos em Mesquita. E a primeira igreja que eu pastoreei foi aonde, meus irmãos? Em Mesquita. Deus é especialista em fazer estas coisas com a gente. Num domingo, chegando para a igreja de manhã, nesta igreja onde pastorei em Mesquita, a primeira igreja batista do Banco de Areia, a EBD era primeiro, o culto depois. A classe de novos crentes funcionava no meu gabinete. E uma jovem da igreja nova convertida, Maria Ângela, me procurou e disse assim, pastor, eu estou precisando de oração. Eu disse, Maria Ângela, diga qual o motivo da oração. Ela disse, minha cunhada, pastor, minha cunhada, ela está muito enferma, ela está à morte, ela está desenganada pelos médicos. Eu disse a Maria Ângela, mas o que aconteceu com sua cunhada? Ela disse, pastor, a minha cunhada está com um aneurisma no cérebro. Na verdade, ela tem 3 aneurismas no cérebro e está para estourar. E o médico disse que não tem tratamento, já desenganou ela. E a Maria Ângela disse, mas pastor, o que me preocupa não são os aneurismas. Eu falei, mas como não? A mulher está para morrer. Ela disse, não, pastor, é que minha cunhada, ela não aceitou Jesus como Salvador. Ela é macumbeira e se ela morrer, ela vai para o inferno, pastor. E eu gostaria tanto que a gente orasse para Deus curar a minha cunhada. E aí, meus irmãos, eu jovem pastor, disse, não, Ana, fica tranquilo, nós vamos orar agora pela sua cunhada. O culto vai começar e a igreja vai orar.
e disse a Maria Ângela: fique tranquila. Fui até o culto, meus irmãos, e quando começamos o culto, disse: irmãos, nós temos um motivo de oração. A cunhada da Maria Ângela, ela está enferma, ela está à morte, e a Maria Ângela está contando com a igreja para orar por ela. Nós vamos interceder a Deus por ela agora. Nós nos colocamos de joelhos, meus irmãos, e oramos, pedimos: Senhor, em nome de Jesus, cure a cunhada da Maria Ângela, para que ela tenha uma oportunidade de ouvir a graça salvadora de Jesus. Assim oramos. Oramos no culto da noite também. E deixa eu contar uma coisa para você. Durante a semana eu não orei uma vez pela cunhada da Maria Ângela. Eu esqueci. Você sabe aquele negócio que você diz para o irmão assim: não, eu vou orar por você, e você não ora por ele? Se alguém pediu para você orar e você esqueceu de orar por ele, se você lembra disso, dá uma piscadinha para mim assim, ó. Confessa o seu pecado, assim, ó, pastor, pediu para orar, eu disse que estaria orando e nunca orei. Bom, meus irmãos, a semana passou e no sábado nós tínhamos um passeio da igreja, num sítio, churrasco, futebol e piscina. Não haveria nem culto, era só para confraternização da igreja. Eu estou lá, meus irmãos, na beirada da carne, churrasco, comendo, o vice-presidente da igreja procura: pastor, eu preciso falar com o irmão. Eu falei: pois não, diga. Ele disse: pastor, é sobre a cunhada da Maria Ângela. Eu falei assim: morreu, tadinha da Maria Ângela. Ela disse: não, pastor, a Maria Ângela está querendo falar com o senhor. Eu falei: o que houve então? É que a cunhada dela essa semana fez exames e ela disse que a cunhada está curada. Eu falei: meu Deus do céu, que confusão. A Maria Ângela não entendeu nada. Falei: tá, amanhã eu converso com ela. Quando eu chego na igreja, antes das 9, 8h30, Maria Ângela já estava na porta do gabinete, feliz da vida, com um sorriso estalado, e disse: pastor, eu preciso falar com o irmão. Eu falei: entra, Maria Ângela, mas fica calma. Não, pastor, aqui minha cunhada fez os exames e ela não tem mais nada, nós oramos domingo e Deus abençoou, pastor. Eu disse: Maria Ângela, calma, que não é assim. Sua cunhada estava com 3 aneurismas do cérebro. É bom repetir o exame. Eu disse: não, pastor, o médico diz que não tem nada, o médico não entendeu nada. Eu falei: Maria Ângela, calma, minha filha, vamos repetir os exames. A Maria Ângela me segurou pelos 2 braços e disse: pastor, eu creio no poder da fé. A cunhada dela realmente ficou curada. Havia os exames com aneurismas, exames sem o aneurisma, e eu pedi para visitar a cunhada dela. Fui à visita e cheguei lá, todo feliz. Essa mulher hoje vai largar a macumba e vai aceitar Jesus, está pronto. E aí, meus irmãos, cheguei lá para fazer a visita e perguntei a ela como ela estava se sentindo muito bem, agradeceu as orações, me mostrou o exame com os aneurismas, me mostrou o exame sem aneurisma, me relatou o espanto médico da equipe médica que cuidava dela no Hospital do Fundão, no Rio de Janeiro, na Ilha do Governador, o apavoramento de toda a equipe, e ela agradeceu. E aí, meus irmãos, quando ela disse muito obrigado, eu falei: mas eu tenho uma palavra para lhe dar. E aí, meus irmãos, eu abri a Bíblia no Evangelho de João e li o Evangelho de João, não lembro nem aonde, eu só sei que era João, e eu preguei o Evangelho para aquela mulher, e ela me ouviu com toda atenção. Ela dobrou os braços e ficou concordando com a cabeça, e no final, animado, com o diácono ao lado, eu vou fazer o apelo, talvez vou até cantar o hino, o que não seria bom. Eu cantar nunca é bom, mas eu cantaria até o 266 para fazer o apelo, tal qual estou, eis-me Senhor. Preguei, e depois de pregar, perguntei a ela: a senhora que foi curada por Jesus está pronta a recebê-lo como seu único? Como é que é a nossa fórmula? Único, suficiente Salvador? Ela olhou para mim firmemente, sem titubear, e disse assim: pastor, eu agradeço muito as orações da igreja, mas você fica na sua religião e eu na minha. Olha, meus irmãos, para um pastor que está começando o ministério, é uma pancada na cabeça. Você sabe que o desenvolvimento da fé
gera milagres, mas milagres nem sempre geram salvação. Você sabe disso? Nem sempre milagres geram salvação. Fiquei triste, abatido, vim embora. 2 semanas depois, chega uma notícia triste. A irmã Vera, irmã da nossa igreja, que liderava o culto de oração, estava com câncer no estômago. Um estado muito ruim. Mas eu, inspirado na cunhada da Maria Ângela, disse assim: não, eu já sei o caminho, vamos botar a igreja para orar pela Vera e Deus vai curar. Curou a macumbeira, vai curar a crente também. Marcamos uma vigília raiz. Você sabe o que é vigília raiz? Vigília é aquela que a raiz começa às 10 da noite, vai às 6 da manhã, sem intervalo comercial, uma paradinha para um café fraco. É um cafezinho para quem bebe. Como eu não bebo café, nem isso. Mas nós começamos a vigília às 10. Quando deu 2:30 da manhã, o filho da Vera entra pela igreja e disse assim: pode parar de orar, minha mãe morreu. Bom, nós paramos a vigília, fomos cuidar do sepultamento de Vera. E no domingo seguinte, um adolescente da igreja, você sabe que adolescente é um bicho estranho. Um adolescente virou para mim e disse assim: pastor, pois é, esquisito. Eu estou com uma dúvida. Eu disse: qual, abençoado? Ele disse: nós oramos pela macumbeira, Deus curou. A irmã Vera, a gente nem acabou a vigília, ela morreu. Como é que a gente explica isso? Meus irmãos, eu olhei para ele, eu disse assim: infeliz, não me faça pergunta difícil, não complica a minha vida, eu não sei o que te dizer. Depois de 25 anos, hoje, eu continuaria sem saber o que dizer. Mas independente de quem morre, de quem vive, de quem é curado e de quem não é curado, eu continuo tendo fé nas minhas orações, por um motivo simples. Aprendi com o pastor da minha cidade, da primeira igreja batista em Mesquita, pastor já de saudosa memória, pastor Iomael Santana, ele dizendo num funeral, ele disse: o irmão fulano, ele parou de morrer. E o pastor Iomael dizia: nós que estamos aqui no seu funeral, é que estamos morrendo todo dia. Ontem me lembrei do Iomael, porque cantamos uma música no lanche, que sempre que canta, lembro do Iomael. Você sabe aquela música de aniversário? Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. E o Iomael dizia: quando se canta essa música, você não tem muitos anos, você tem menos 1 ano de vida, porque você está mais próximo da morte. Imagina, estou estragando a sua festa na semana que vem. Parabéns para você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, menos 1. Quem morre em Cristo não morre, ele para de morrer. Nós é que estamos a caminho da morte. Então a minha fé não está alicerçada no sentido de que alguém foi curado ou não foi. Eu creio em Deus independente das circunstâncias. E independente das circunstâncias, nenhum falso mestre violará a minha fé. O primeiro remédio é ter fé. Ore com fé. O apóstolo fala sobre oração no Espírito Santo. Você olhou o verso 20? Santíssima fé, oração no Espírito Santo. Creia, creia e creia. Segunda prescrição. Você já viu aquela receita de médico? Com aquela letra que ninguém entende, é um hieróglifo javanês arcaico. Você sabe aquela letra que não entende? Aqui está claro, viu? A tradução é boa. Verso de número 21. O apóstolo Judas diz: vocês precisam amar com misericórdia. Quer furar o falso mestre? Ame com misericórdia. Ame com misericórdia. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de Jesus os leve para a vida eterna. Amar com misericórdia é não ter vaidade, é expressar amor com gratidão, é expressar amor com serviço. Falso mestre não tem lugar quando amamos com o amor de Jesus.
Falso mestre não encontra eco na igreja quando amamos com misericórdia e percebemos que esta misericórdia é ela que nos levará ao céu. Há um problema de crentes extremamente vaidosos hoje. Tem uma folha de serviços prestados no reino de Deus, pastor. Já trabalhei muito na igreja, faço muita coisa, todos os ministérios da igreja já passei por todos. Então Deus tem que me abençoar. E olhe lá, se Deus não é bobo, hein? Ele tem que me abençoar. Aqui estou na casa do Senhor há tantos anos. Ai de Deus que não me abençoe. Existem pessoas que colocam Deus na parede. Você já viu isso? Senhor, a tua palavra diz, hein? E eu fico imaginando Deus do céu. Você já viu essas orações onde o sujeito prega para Deus? Porque segundo a tua palavra, Isaías 7:22 diz, eu imagino Deus do céu assim, mas fui eu que escrevi isso aí, eu já sei tudo, não precisa repetir para mim. Pessoas que pregam para Deus, que cobram Deus, que colocam Deus na parede. Ame com misericórdia. Lembre-se que você não merece absolutamente nada. O diploma que você tem na parede, você não merece ele. É a sua competência, mas merecimento você não tem. O dinheiro que você tem na sua conta bancária, se o tem, você não merece ele. Ele não é seu, ele pertence a Deus, porque tudo que temos, somos, pertence a Deus. A sua folha corrida de serviços prestados no reino, é privilégio seu servir. Numa outra igreja que pastoreei, diácono distribuindo alimentos, assim que assumi a igreja, fui na distribuição de alimentos. Havia umas 40 pessoas no salão social da igreja, bolsas de alimentos na mesa. Ele disse assim: olha, eu vou citar os nomes aqui de quem vai pegar a bolsa, agora preste bem atenção, a gente só dá bolsa por 3 meses, hein? Só 3 meses. Então quem é a primeira, fique sabendo, hein? É essa e mais 2 só, hein? Quem é a segunda, trate de arrumar um trabalho, hein? E quem é a terceira é a última, não adianta voltar. Encostei no canto, fiquei olhando, ele disse: fulano de tal, você é a primeira, hein? Seja bem-vindo, mas olhe lá, hein? Só mais 2. Fulano de tal, você é a segunda, hein? Tem mais uma só. Fulano de tal, você é a terceira, que Deus já tenha lhe abençoado. E as pessoas indo embora, cabisbaixas. Passou uns dias, eu chamei aquele irmão e disse: irmão, posso pedir um favor? Pode, pastor. Pastor novo chegando da igreja, pode pedir qualquer coisa. Ele disse assim: meu irmão, mês que vem eu posso distribuir as cestas. Ei, pastor, vai ser uma honra para a gente. Então deixa comigo que eu distribuo as cestas. 40 pessoas mais ou menos novamente, as cestas todas preparadas, os diáconos trabalharam. Eu chamei aquelas pessoas e disse: olha, eu gostaria de ler um texto da Bíblia com vocês. Li a Bíblia com eles. Depois disse eles: nós vamos agradecer a Deus o alimento que temos aqui. E oramos e agradecemos. E depois disse a eles: olha, eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês, porque são vocês que nos fazem ser a igreja de Jesus. É um privilégio dividir a vida com vocês. E se temos algo para repartir hoje, é porque Deus nos abençoou. Deus está atento à necessidade de vocês, como está com a minha. E a igreja de Jesus hoje tem a alegria de partilhar o pão com vocês. Vão em paz e que a graça de Jesus, com toda a suficiência, os abençoe. As pessoas saíram diferentes, um sorriso no rosto. O irmão diácono me chamou no canto. Eu estava sem carro, ele me levou em casa para a Kombi da igreja. Ele disse assim: pastor, eu acho que mês que vem eu vou fazer diferente. Eu disse: então, o irmão entendeu, né? É amar com misericórdia, é sofrer junto, é chorar junto. Uma igreja onde as pessoas riem juntas, mas elas choram juntas, elas sofrem juntas. Não há espaço para o falso mestre.
ele pode ser midiático, ele pode ter muitos likes, ele pode ter canal no YouTube, no Facebook, no Instagram, no TikTok, ele pode ter ainda até Orkut funcionando. Mas numa igreja onde há amor com misericórdia, onde não há vaidade, não tem espaço para falso mestre. Deixa eu avisar uma coisa: você só vai para o céu por causa da misericórdia. Você não vale muita coisa, não. E eu também não. Só vamos para o céu por causa da misericórdia. Por fim, é hora de terminar o verso 22. Os remédios: fé, amor com misericórdia. E veja o terceiro remédio, a terceira prescrição, diferente lá do médico. Você vai, aquele garrancho, você não sabe, só o farmacêutico sabe identificar a letra do médico lá. Não, aqui é fácil. Fé, amor com misericórdia. Olha comigo o verso 22, o que diz Judas: tenham compaixão daqueles que duvidam. E no verso 23, arrebate-os do fogo, rejeitem até a roupa contaminada pela carne. A aparência do mal rejeitada. Isso eliminará do nosso meio falso mestre. Aparência do mal rejeitada. Verso de número 22 diz que é para ter compaixão daqueles que duvidam. A igreja é lugar de gente que tem dúvidas. Tem gente que tem dúvida. Tem gente que não sabe como crer. Essa noite eu conversava com Paulo. A doutrina da Trindade, ela não está bem resolvida para a gente ainda não. Pai, Filho, Espírito Santo, eu creio pela fé. É 3, mas é 1, mas é 3. E como a gente estabelece isso numa mente cartesiana, binária como a nossa, é algo extremamente desafiador. Se você tem dúvida, não há problema. O Evangelho e o Espírito Santo de Deus trabalharão as suas dúvidas. Agora, o que nós não podemos é ficar com a aparência do mal. A aparência do mal precisa ser rejeitada. Existem coisas que não pegam bem. Um outro apóstolo chamado Paulo diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Eu tinha um amigo que ele era diabético, muito diabético. Ele tinha 4 faculdades. Ele era formado em matemática, física, química e teologia. É um verdadeiro polímata, um Da Vinci do século XX. Mas ele era diabético e ele dizia assim: eu não gosto de fazer dieta. Um dia ele tomou uma decisão: ou eu mato a diabetes, ou ela me mata. Parou a dieta. Você sabe o que aconteceu com ele? Ele matou a diabetes? A diabetes matou ele. Você sabe que existem coisas que não convêm. A aparência do mal precisa ser retirada do nosso meio. Um falso mestre que se aproxima de uma igreja onde não há aparência do mal, ele não encontrará respaldo para as suas conversas fiadas. Rejeitem até a roupa contaminada de carne. Vivam espiritualmente, no amor de Deus pela misericórdia, desenvolvendo a fé. Siga esse receituário e os falsos mestres estarão longe de nós. Estaremos vivendo o ideal de Deus, edificados pela fé, gerundiando a edificação da igreja, num plano estabelecido, com medicamentos próprios, medicamentos adequados, a fé, o amor misericordioso e o afastamento da aparência do mal. Isto produzirá na igreja santidade, um culto que agrada a Deus. E aliás, sobre culto, nós falaremos, se Deus permitir, logo mais à noite. A carta de Judas, nos versos 24 e 25, falam de um culto perfeito, ajustado, maduro,
para a glória de Deus. A um culto desses, nenhum falso mestre resiste.